Boa noite, galera. Vamos lá continuar com a nossa AD1, belezinha? Bom, conforme planejado, vamos lá dar continuidade. Galera, eu vou para a questão 7, porque eu já fiz a 8 e a 9. Então, vou fazer a 7, depois vou para 5 e depois vou para 6, tá? Belezinha? Eu vou seguir essa sequência aí que eu acho mais tranquilo, tá? Então, vamos lá. Vamos lá para a nossa questãozinha de número 7. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se está aqui direitinho, galera. Tá show. Bom, a 7 fala o seguinte, ó. Calcule o número de modos em um cubo de lado 2 centímetros na faixa de comprimento de onda de 4.995 angstrom e 5.005 angstrom. Lembrando, galera, que angstrom é 10 a menos 10 metros. Qual é a energia radiante total na cavidade, né, nesse cubo, que a gente vai considerar aqui como sendo um corpo negro, né, na cavidade, nesse intervalo de comprimento de onda. A cavidade é mantida a uma temperatura de 1500 graus Celsius. Galera, tem uma formulazinha lá na nossa apostila que nos dá o número de modos de uma cavidade, né? Na realidade, essa fórmula, eu vou botar aqui e vou tentar explicar para vocês. É mais ou menos assim, ó. N em função de F, né, da frequência, é 8π F ao quadrado C ao cubo. Isso para um lambda, né, bem menor que o comprimento da cavidade. Então, olha só, a definição dessa fórmula é o seguinte, vamos devagarzinho. Qual a unidade dela? Número de modos por metro cúbico. Então, cuidado com essa unidade. Então, o valor que nós vamos achar aqui é por metro cúbico. Depois, a gente vai ter que multiplicar pelo volume dessa cavidade em metro cúbico para achar o número de modos. Bom, agora vamos melhorar um pouco essa definição. Essa fórmula aí, galera, que você está vendo, ela permite obter o seguinte, o número de ondas estacionárias que se estabelecem dentro da cavidade entre uma frequência F e uma F mais DF. Então, é dentro de um intervalo muito pequeno, infinitesimal de frequência, beleza? Então, esse F aqui, ó, é esse F que vai entrar aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Porque está dando um intervalo de lambda. A gente vai ter que fazer essa conversão aí, porque essa fórmula é para frequência. Então, ela nos permite calcular o número de modos, ou seja, o número de ondas estacionárias por metro cúbico que se estabelecem dentro de uma faixa infinitesimalmente pequena de frequência, que vai de F a F mais DF, né? Então, isso aqui é uma primeira frequência, isso aqui é uma frequência posterior, né? Um pouquinho maior. Então, esse F que entra na fórmula é esse primeiro F que você está vendo aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse F aqui é o F mínimo, é o menor da faixa, né? Então, quando aparece um F na fórmula, esse F é o primeiro F da faixa. Ora, se é o primeiro F da faixa, entre F e F mais DF, é o F mínimo. Ao F mínimo vai corresponder um lambda máximo. Vou até botar aqui para você não esquecer, ó. Ao F mínimo vai corresponder um lambda máximo. Tudo isso para eu saber que lambda usar, porque o autor está me dando uma faixa de lambda. Aí você perguntaria, que lambda que eu vou usar dessa faixa? O menor? O maior? Não, você vai usar o maior. Tudo bem? Então vamos lá, vamos calcular isso aí, mas primeiro vamos transformar isso para lambda, né? Então vai ficar N de lambda, isso vai ser 8π, vou dar uma melhorada aqui, tá, galera? Sobre C, e aí você vai ter F sobre C ao quadrado. Vê se você conseguiu entender isso que eu fiz aí, galera. Então, isso aqui vai ficar, por quê? Porque frequência por velocidade, né? Até porque a gente está trabalhando com o fóton. Aqui a gente está dentro da fórmula de Planck, então a gente está trabalhando com fótons, né? Ou, se você quiser, osciladores harmônicos, dá no mesmo, se movem com velocidade da luz. E a razão entre frequência e velocidade é o inverso do comprimento de onda. Então vai ficar 8πc lambda ao quadrado. Belezinha? Onde, deixa eu botar aqui para você lembrar, V igual a lambda
vezes F. Show? Por isso que F sobre C é 1 sobre lambda. Agora a gente já está preparado para calcular. Então, o número de modos, agora o lambda que a gente vai usar é o 5.005 angstrom, não é isso? Isso vai ser, vamos substituir, galera, 8 vezes 3,14159, que é o nosso π. O C é 3 vezes 10 a oitava. E o nosso lambda, que ainda vai ao quadrado, 5.005, 10 a menos 10 ao quadrado. Belezinha? Galera, vou imaginar que você faça essa conta, depois confere, tá? Que eu fiz um pouco na pressa, mas isso aqui você vai encontrar 3,34 vezes 10 à quinta. Olha a unidade agora, hein? Modos por metro cúbico. Tô no sistema internacional, tá? O que ele está pedindo é o número de modos. Então, vou botar aqui um então. Então, o número de modos é o Nzão vezes o volume, né, da cavidade. Porque aquilo ali é por metro cúbico, e a cavidade não tem 1 metro cúbico. Então, vai ser 3,34 vezes 10 à quinta, vezes, aí o volume de um cubo é aresta ao cubo, é em metros, por favor. Então, 2 centímetros, 2 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. E aí o nosso número de modos dará 2,675 modos. Galera, foi o que eu encontrei, tá? Questãozinha meio estranha. Vou dar a real. Não sei se está certo. Inclusive, a gente estava até debatendo, eu e a Kézia, por causa disso. Em teoria, esse número de modos deveria dar inteiro, né? Mas pela fórmula é impossível. Porque a unidade é número de modos por metro cúbico, e nem toda cavidade tem um número inteiro de metro cúbico, pode dar quebrado, não é? Então, o número de modos pode também dar quebrado. Agora, se ele é natural, aí o professor vai ter que dizer, porque eu já fiz uma pergunta para ele lá na sala de tutoria, porque se realmente for o número natural, a gente vai ter que arredondar isso daí. E arredonda para 2, galera. Mesmo que fosse 2,975, arredonda para 2, não é? Não tem essa de matemática aqui não, aqui é física. Então não existe 2,9 modos, ou é 2 modos ou 3 modos. 2,9 ainda não chegou no 3, então são 2 modos possíveis de uma corda vibrar entre duas extremidades, por exemplo, né? Ou de uma onda estacionária se estabelecer. Então vai ter 2 modos de vibração ou 3. Mas você não vai arredondar para 3 porque ainda não chegou no 3, então a gente arredondaria para 2. Mas, como ele não falou nada, vai ficando por aqui mesmo. Tá bom? Belezinha, galera. Tem uma outra pergunta em cima da 7 aí. Ele pergunta assim, ó. Qual é a energia radiante total na cavidade nesse intervalo de comprimento de onda? E aí ele continua. A cavidade é mantida a uma temperatura de 1500 Kelvin. Galera, aí me aproveitei também de uma fórmula que existe na nossa apostila, né? Que relaciona radiância espectral com a densidade volumétrica de energia, que é mais ou menos assim, ó. Opa, perdão, galera, deixa eu botar para o preto aqui. Então, vamos lá, radiância em função de lambda e T, né? É uma radiância espectral, não é a total ainda, vai ser C sobre 4, que multiplica ρ em função de lambda e T. Tá aí, belezinha? Só que ele pede a energia radiante total. Então, é como se a gente fosse integrar de um lado e do outro. Resumidamente, isso aqui vai ficar radiância total é C sobre 4 vezes o ρ total, né? Você vai ter aqui, deixa eu até botar bonitinho para você entender, galera, uma paradinha que eu vou comentar lá na frente. Isso aqui eu vou botar aqui, ó. Isso aqui já é radiância total, tá? RT igual a C sobre 4, ui, caramba, vezes ρT. Então, olha só, galera, quando você faz aquela integração, você já está calculando aquela área. Então, quando você parte daqui para cá, que é para você relacionar grandezas totais, agora já não vai depender de lambda, vai depender somente da temperatura. A dependência de lambda desapareceu, que foi quando eu fiz a integral, né, para calcular aquelas infinitas areazinhas ali embaixo e somar. Aí você vai ter a radiância total, que só vai depender da temperatura, porque agora é o total. Vê se você entende isso, tá? Então vai ficar algo mais ou menos assim. O nosso objetivo é calcular, por enquanto, esse garoto aqui, ó.
densidade volumétrica de energia. Aí é total. É joule por metro cúbico. Então, lá na frente eu vou ter que multiplicar de novo pelo volume, tá? Para calcular a energia. Então, você vai ter que essa radiância aqui, ó, a lei de Stefan Boltzmann. Então, você vai ter sigma T a quarta, não é isso? Tratando essa cavidade aí como um corpo negro, né? Não tem opção, ele não deu nada. Isso aqui vai ser C sobre 4 vezes ρ em função da temperatura. Notem que realmente o ρ ficou só em função da temperatura, né? Olha lá, o T a quarta do outro lado, né? Então, daqui você vai ter um ρ em função unicamente da temperatura, como sendo 4 sigma, né, que é a constante de Stefan Boltzmann, T4 dividido por C. E aí, né, supondo que você substitua todo mundo bonitinho, vai ficar ρ de T igual a 4 vezes o sigma, galera, é 5,67012 vezes 10 a menos 8, temperatura em 1500, que está ali no texto, né? Ainda vai ter que levar 4. 1500 elevado a 4, tudo isso dividido por 3 vezes 10 oitava, tá? Fazendo essa continha aqui, galera, você vai encontrar aproximadamente 3,827 vezes 10 a menos 3 joule por metro cúbico, belezinha? Isso é a densidade volumétrica de energia. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai calcular a energia total emitida pela cavidade dentro dessa faixazinha aí, tá? Aí, Marcelo, não vai entrar a faixa? Não, porque ele quer a total, não é? Então, quando ele pede a total, aí já é a faixa toda, é aquela integral que vai de 0 a infinito. Entenderam até aí? Então, você tem que ter muito cuidado disso aí. Ou, se você quiser adaptar essa questão, né? Você imagina que aquele gráfico todo ali, ele vai de 4995 a 5005, não tem problema nenhum, tá bom? Isso aí vai ficar 3,8, perdão, galera, 27 vezes 10 a menos 3 vezes 2 vezes 10 a menos 2 ao cubo. E aí nossa energia total vai ser 3,062 vezes 10 a menos 8 joule. Tá aí, galera. Tranquilinho, né? Então, tá aí. Como ele quer energia total, tá aí. Mas não te garanto que tá certo. Essa questão aí, ela é meio estranha. Depois eu vou até dar uma olhada a mais nela, porque eu tô fazendo várias atividades ao mesmo tempo, tá? Mas a ideia básica é essa daí. Bom, então vamos lá, galera. Continuando. Feita a nossa questãozinha 7, vamos lá para a nossa questãozinha 5 e 6, né? Que ele está pedindo para a gente deduzir aí a lei de Stefan Boltzmann e também o deslocamento de Wien a partir de Planck, não é isso? Então a gente vai ter que começar essa historinha aí. Então vamos que vamos, galera. Vamos para 5 primeiramente, né? Então a 5, deixa eu só dar uma diminuída aqui, galera. Aqui foi. Então vamos lá. Questão de número 5. Ele pergunta assim, ó, deduza a lei de Stefan Boltzmann a partir da nossa lei de Planck. Galera, então vamos lá. Vamos por parte. Então, vamos começar por aqui, ó. Deixa eu botar aqui. A radiância total, né? Porque a lei de Stefan Boltzmann trata justamente disso. É intervalo de 0 até infinito das radiâncias espectrais, que dependem da frequência D de F, né? Isso aqui vai ser integral de 0 a infinito de 2π. Só vai pegar na apostila isso aqui, tá, galera? HF ao cubo sobre C ao quadrado, isso é o RF, tá? E elevado a HF sobre KT menos 1, isso aqui vai ser DF. Tranquilinho? Aqui a gente vai ter que fazer uma substituição, galera. Deixa eu melhorar aqui. Esse garotinho aqui eu vou chamar de alfa. Então vamos ver o que vai acontecer aqui embaixo. Isso aqui é quase que uma observação, né? Se eu chamei o alfa de HF sobre KT, o D alfa, é isso, galera? O D alfa vai ser, porque é em função da frequência, tá, galera? O D alfa vai ser H sobre KT
DF. É isso? Então, onde tiver DF, que eu vou precisar substituir, né? Onde tiver DF, eu vou botar KT sobre H de alfa. Tudo bem? Bom, fazendo essas substituições bonitinhas, né? Porque esse cara aqui também vai ter que sumir, vai ter que ser substituído por esse aqui. Você vai ter que... o Rzão vai ser igual a... Então, vamos embora, galera. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Vai ser 2π K quarta, T a quarta. Galera, não vou fazer tudo passo a passo não, tá? Senão a gente não vai acabar nunca. C2H ao cubo, integral de 0 até infinito de alfa ao cubo, dividido por E elevado a alfa menos 1, D de alfa. E aí eu vou me utilizar de uma integral que tem na nossa apostila, num dos exercícios lá, né, que a gente tem que fazer. Então vou botar aqui, ó, notando que, não foi à toa que eu forcei essa barra, notando que integral de 0 a infinito de alfa ao cubo E elevado a alfa menos 1 de D de alfa é igual a π ao quadrado, perdão, π a quarta sobre 15. Então, temos isso aqui, tá na apostila, galera, como recurso auxiliar, tá? Aí você vai ter que R vai ser igual, substituindo já, tá, galera? 2π a quinta, K quarta, 15, C ao quadrado, H ao cubo. Notem essa minha substituição aqui, como ficou legal? Já apareceu o T a quarta, ó, da lei de Stefan Boltzmann, né? Vezes o T a quarta, olha lá. Esse carinha aqui é justamente o sigma, ó. Esse carinha aqui é justamente o nosso sigma T a quarta, né? Então esse cara aqui, R, que é a radiância total, né? É sigma T a quarta. Belezinha até aí, galera? Tudo tranquilão? Tudo beleza? Ótimo, show de bola. Já foi feita então a nossa 7, né? Aliás, nossa 5. Agora vamos lá para a nossa questãozinha de número 6. Na questãozinha 6, galera, ele quer que a gente deduza a lei do deslocamento de Wien. Aí é só você fazer D de ρ, D de lambda, lembrando que esse ρ aqui é em função de lambda, né? Isso vai ter que ser igual a 0. Opa, peraí, deixa eu ver aqui rapidinho, galera. Deixa eu só apagar isso aqui. Isso aqui tá certinho, é só acrescentar um detalhe formal, tá? D de ρ, lambda T, é isso? D de lambda igual a 0, né? Justamente porque quando você trabalha com o deslocamento de Wien, o Wien vai trabalhar com valores maiores de lambda, né? Então você vai ter que derivar igual a 0 para achar esse máximo aí, aquele pico lá. Então, deixa eu botar aqui para você lembrar, onde esse ρ, que depende de lambda e t, ele vai ser 8π HC lambda 5 vezes 1 sobre E elevado a, deixa eu lembrar isso aqui, galera, é HC sobre lambda KT menos 1. Tranquilinho até aí? Então a gente vai pegar aquela função ali grotesca, derivá-la em função de lambda e igualar a 0. Quando você fizer isso, claro, galera, eu vou só botar alguns passos aqui para não demorar. Vai ficar algo assim, ó, 5 que multiplica E elevado a HC sobre lambda KT menos 1 sobre HC sobre lambda KT vezes E elevado a HC sobre lambda KT. Isso aqui vai ser igual a 1. E aí, desenvolvendo isso aqui que você sabe fazer, vai ser E elevado a menos HC, porque aquele cara vai subir, lambda KT mais HC dividido por 5 lambda KT. Isso aqui vai ser igual a 1. Aí, galera, eu vou pegar esse garotinho aqui, que é igual a esse garotinho aqui,
e vou chamar, por exemplo, de opa, sem querer. Vou chamar, por exemplo, de x. Então vai ficar assim. E elevado a menos x mais x dividido por 5, isso é igual a 1. Ferrou, galera, porque isso aqui é uma equação transcendental, que nós já vimos lá em quântica. O que é uma equação transcendental, galera? É uma equação que não tem solução algébrica, só solução geométrica. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, galera. Vou botar aqui no cantinho, deixa eu só aumentar, que está muito fininho isso aqui. Por exemplo, x ao quadrado igual a 2 elevado a x. Não tem solução algébrica, não tem um mecanismo, não tem uma ferramenta que nos ajude a resolver isso. Só via gráfico, né? O computador faz isso. Ele vai traçar o gráfico de x ao quadrado, vai traçar o gráfico de 2 elevado a x, né, que é uma exponencial, e aí você vai ver que nós vamos ter duas soluções. Uma delas com certeza é o 2, né, porque 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, né? Então uma delas com certeza é esse 2 aqui, mas a princípio, por definição, ela não tem nenhuma ferramenta que nos permita calculá-la algebricamente. E aí você vai ter que confiar em mim. Resolvendo isso aqui vai dar x igual a 4,966. A gente até esperava algo perto de 5 mesmo, né, galera? Porque olha só, 5 dividido por 5 já vai dar o nosso 1. E E elevado a menos 5 é 1 sobre E elevado a 5. E é o nosso número de Napier, né? 2, alguma coisa, que elevado a 5 vai dar um número grandão. 1 sobre o número grandão dá quase 0, mas quase 1 dá 1. Então, com certeza, esse x seria bem pertinho aí de 5, né? Bom, dito isso, nós já podemos devolver o valor de x para o HC sobre lambda kt. Então, vai ficar HC sobre lambda kt. Isso aqui vai ser 4,966. Daqui você conclui que o lambda máximo, olha ele aqui, ó, o lambda máximo vezes t vai ser HC dividido por 4,966K. Belezinha. Então, você vai concluir que lambda máximo vai ser igual a 2,8998 vezes 10 a menos 3 sobre T, né? Isso aqui. Está aqui a nossa lei do deslocamento de Wien. Esse carinha aqui é o nosso B, né? Esse carinha aqui é o B que aparece na fórmula. Tá aí a demonstraçãozinha, né? Trabalhosa, mas dá pra gente fazer isso aí, né? Bom, belezinha. Deixa eu só voltar aqui, galera. Tudo direitinho. A integral. Rapaz, tô desconfiando que essa aqui eu vou ter que fazer uma integral só para confirmar esse valor. Mas depois eu vou ver essa historinha aí, tá? Bom, então vamos lá, galera. Vamos para a próxima questãozinha. Já fiz a 7, já fiz a 8, já fiz a 9. Não fiz a 10, né? Vamos lá para a nossa questãozinha de número 10. Bom, a 10 fala o seguinte, galera. Pera aí, deixa eu só botar aqui no computador a 10 que pulou aqui, galera. Foi mal. Opa, voltou. Eu cliquei ali sem querer numa outra página. Vamos lá. O máximo da distribuição espectral da potência irradiada por certa cavidade ocorre para um comprimento de onda de 27 micrômetros na região do infravermelho. Ora, o máximo do lambda, né, galera? Ele está dando lambda máximo. Então tem tudo a ver com a lei do deslocamento de Wien. Essa demonstração que a gente fez. Por isso que eu fiz nessa sequenciazinha aí, né? Então o 10 tem tudo a ver com essa questão aqui, ó. Dessa questão 6, porque a gente vai usar essa expressão matemática aqui para resolver essa questãozinha aí, tá? Então, vamos lá. Pelo menos numa parte dela. Continuando. A temperatura da cavidade é aumentada até que a potência total irradiada se torne 3 vezes maior. Galera, o fato da potência irradiada se tornar 3 vezes maior não quer dizer que a temperatura triplicou. Porque a dependência da potência com a temperatura, não esqueçam, tem uma quarta potência no meio do caminho aí por conta da lei de Stefan Boltzmann, né? Então ele fala assim, ó,
Determine a nova temperatura da cavidade e depois determine a nova posição do máximo da distribuição espectral, né? Então, como a temperatura aumentou, com certeza o lambda vai diminuir, né? Porque são grandezas inversamente proporcionais pela lei do deslocamento. Bom, então vamos devagarzinho. Vamos calcular primeiro qual era a temperatura antes, né? Pela lei do deslocamento. Vai ser B dividido por lambda. Então, você vai ter 2,898 vezes 10 a menos 3, mais ou menos, tá, galera? Isso aí eu peguei da apostila esse 898. 27 vezes 10 a menos 6, né? Porque é micrometros, galera. Então, daqui você vai concluir que a temperatura é em torno de 107,3 kelvins. E aí, deixa eu guardar essa informação. Vamos lembrar que, segundo a lei de Stefan Boltzmann, a radiância total, né? Vou botar aqui a total, que é a mesma coisa que intensidade, já que a unidade é watts por metro quadrado, ela é epsilon sigma T², isso para um corpo qualquer, galera. Se você quiser trabalhar com corpo negro, não vai fazer diferença na questão, né? Você pode chamar até esse cara aqui de 1, mas pode levar o epsilon até o final que ele vai cortar de qualquer jeito, né? Então, intensidade é potência sobre área. Isso aqui vai ser sigma T². Então, daqui você conclui que potência é a sigma T², né? Isso aqui se você quiser trabalhar com o nosso corpo negro, que eu fiz uma emissividade igual a 1, tá? Bom, então, galera, você pode fazer assim, ó. A potência inicial desse corpo negro é a sigma T². Após o aumento de temperatura, a nova potência, que eu vou chamar de P', vai ser A, porque a área do corpo que está irradiando é a mesma, o sigma é uma constante, a temperatura eu vou chamar de T' elevado a 4, né? Lembrando que esse T' é o triplo, né? Que está falando ali, aliás, a potência que é o triplo, né? Se torne 3 vezes maior. Bom, essa nova potência é 3 vezes a potência anterior. Então, vamos desenvolver isso aqui, né? A nova potência é 3 vezes a potência anterior. Belezinha até aí? Então, vai ficar a sigma T'² vai ser 3 vezes a sigma T², que ele fala, é aumentada até que a potência total irradiada se torne 3 vezes maior. Por isso que eu pude usar a lei de Stefan, né? Ele pede a potência total. Galera, podemos cortar aqui, ó, a sigma, então, eita, isso aqui é da Chabu. Então, a nova temperatura elevada a 4 é 3 vezes a antiga temperatura elevada a 4. Eleva ambos os lados a 1/4, galera. Você vai ter que a nova temperatura é raiz quarta de 3, ou 3 elevado a 1/4, né? Vezes T. E o T eu já tenho, né? Olha lá o T. Cadê o T? Cadê o T? Tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 107,3. Então, a nova temperatura é raiz quarta de 3 vezes 107,3. Então, a nova temperatura vai ser aproximadamente 141,23 kelvins. Então, tá aí a nova temperatura, né? Então, o fato da potência triplicar não quer dizer que a temperatura vai triplicar, porque a potência não depende diretamente de T, mas sim de sua quarta potência, né? E aí, para calcular o novo lambda... não vou trocar essa cor não, galera. Veio vermelho, vai vermelho. Vou trocar agora. Ficar apagando toda hora não. Então, o novo lambda máximo, né, vai ser B dividido pela nova temperatura, que é raiz quarta de 3 vezes T, né? Lembrando que isso aqui é 27, né? Então, essa historinha aqui, ele fala que é 27, dividido aí por raiz quarta de 3, você vai encontrar 20,52 micrometros. Então, houve um deslocamento, né? Essa temperatura aumentou, é claro que o lambda vai ter que cair conforme nós já tínhamos previsto. Show de bola. Galera, vamos lá para a nossa questãozinha de número 11. Então, tá lá. 11 fala o seguinte, muita atenção nessa 11 aqui, hein, galera? Cuidado. Vamos lá. A energia solar que atinge a parte superior da atmosfera da Terra é de 1.360 watts por metro quadrado. Letra A. Supondo que a Terra se comporte como um corpo negro de temperatura uniforme, use a equação de Stefan Boltzmann para estimar a temperatura de equilíbrio da Terra.
Galera, então vamos lá. Se ele está imaginando a Terra como um corpo negro, é claro que a absorvidade da Terra vai ser igual à sua emissividade, que vai ser igual a 1. Então, toda essa intensidade aí de 1.360 watts por metro quadrado que está chegando na Terra vai ser absorvida e, consequentemente, vai ser emitida, né? Já que é 100%, então tudo que ela absorve, ela emite. O que nos interessa é a parcela que ela emite, é aquela irradiada, porque a gente vai trabalhar com radiância. E nós já falamos que radiância é a mesma coisa que intensidade. Estou falando de total agora, porque é a lei de Stefan Boltzmann, né? Então vai ser sigma T a quarta. Aí acabou, né? Praticamente acabou. A intensidade vai ser 1.360. O sigma nós já sabemos que ele é... Pera aí, deixa eu ver aqui se dá pra... Calma aí, galera. Rapidinho. Buguei. Cadê o nosso sigma? Ah, tá. Então vai ficar 5,67. Gente, é tanta constante na minha cabeça que eu esqueço. Eu não estou consultando direto aqui, não. Vezes 10 a menos 8, T a quarta. Tá aí, né? Agora o nosso objetivo é só calcular isso aí. Então vai ficar T a quarta, vai ser... Faz essa continha aí, galera. 239,85 vezes 10 a oitava. A raiz quarta desse trombolho aí vai dar aproximadamente 393,54 kelvins, né? Se você quisesse ter uma ideia de graus Celsius, isso é tirar 273, daria aproximadamente 120 graus Celsius, né? Pô, Marcelo, mas é muito alto. Sim, mas o autor mandou a gente considerar a Terra como um corpo negro, pô, né? Uma absorvidade 100%. E não é, né? A gente sabe que a Terra não absorve 100%. Então, muita coisa é transmitida, muita coisa é refletida, pouco é absorvida e, enfim, né? A temperatura média aí gira em torno de 30 a 35 graus Celsius da nossa atmosfera. Mas ele quer mais, galera. Ele falou o seguinte: se o raio do Sol é da ordem de tanto, a distância da Terra ao Sol é de tanto, e supondo que o Sol irradie como um corpo negro, use a equação de novo, né, de Stefan Boltzmann para estimar a temperatura de sua superfície. Ora, galera, vamos lá para você entender bem como é que funciona essa historinha aqui, tá? Bom, se radiância é igual a intensidade, vamos lembrar do que a gente aprendeu lá atrás naquela física, né? Intensidade... Ah, inferno. Vou botar a fórmula, galera. Intensidade é potência dividido por área. Né? Então muda o foco. O foco era a Terra, agora vamos para o Sol. Essa potência solar, ela é constante, ela não se dilui no espaço. Ou seja, lembrando que potência é um watts, joule por segundo, a quantidade de energia que o Sol produz por segundo é a mesma em qualquer parte do espaço. Então essa potência não vai sendo perdida a partir do momento que ela é irradiada. Lembrando que essa potência ela é transferida pelo Sol a todos os pontos do universo via radiação, ou seja, via ondas eletromagnéticas. Quem está transportando essa energia por segundo, ou seja, essa potência, são as ondas eletromagnéticas, que não são absorvidas por ninguém, já que no espaço é vácuo. Então essa potência aí, ela é constante. Por que eu estou falando isso, galera? Porque olha só, essa área aqui, ela é 4πr², é a área de uma esfera, porque essa potência solar, ela está se distribuindo através de esferas. O que isso quer dizer, galera? Vamos lá. Por lógica, né? Não vou deduzir isso aqui matematicamente, vamos lá. Por lógica, vamos imaginar que isso aqui seja o Sol. Está aqui o nosso Sol, ó. Todos os pontos, a mesma distância do Sol, tem que receber, obviamente, né, a mesma intensidade. O que é isso? O watts por metro quadrado. Então vamos lá, galera. O Sol está mandando aquela potência para o espaço, beleza? E aí o que acontece? Existem infinitos pontos à mesma distância do Sol. O que essa potência vai fazer? Se distribuir por essa esfera, de modo que a cada metro quadrado dessa esfera corresponda um certo valor de potência. Por isso que é potência dividido por área. É quanto da potência solar vai caber a cada metro quadrado dessa esfera. Isso é intensidade. E é claro que isso vai diminuindo, é claro que a intensidade vai diminuindo, porque essa esfera vai se tornando de raio cada vez maior. Então essa potência solar, que nunca muda, ela vai tendo que se distribuir
por superfícies esféricas cada vez maiores. Logo, vai caber cada vez menos fatia de potência para cada metro quadrado. Essa fatia por metro quadrado é o que nós chamamos de intensidade. Isso vale também até para fontes sonoras, né, galera? À medida que você vai se afastando do instrumento, você vai ouvindo um som cada vez mais fraco. Ou seja, a intensidade vai diminuindo. Por quê? Porque aquela potência da fonte vai sendo compartilhada por mais pessoas, vamos dizer assim, ou por uma esfera maior, né? Então, cada vez que você vai se afastando da fonte, você vai pertencendo a uma esfera maior. E toda essa esfera, toda essa esfera vai ter que armazenar, absorver toda aquela potência. Então vai caber uma fatia menor de potência. É algo parecido com pressão. Lembra aquela história de pressão igual a força sobre área? Não é? Então quando você faz uma força numa superfície, o efeito localizado daquela força é força sobre área. Não é? Então você vai pegar toda aquela força que vai se diluir naquela área, dividir, aí você vai saber o efeito pontual dela, que nós chamamos de pressão. Aqui é a mesma coisa. Então, essa potência aqui não muda, mas à medida que você se afasta do Sol, esse R vai aumentando, né? É o raio da esfera, é como se fosse uma frente de onda, né? E a intensidade vai diminuindo. Por isso que quando ela chega na Terra, a intensidade é tão pequena, de 1360, né? Então, quando chega a uma distância distância Terra-Sol de 1,5 vezes 10 a 11 metros, a intensidade já é esse valor pequenininho aqui, ó. Então, olha o que a gente vai fazer, galera. Nós vamos, no primeiro momento, descobrir qual é a potência solar, né? Usando a intensidade com que chega na Terra. Então, vai ficar aqui, ó, 1360 é igual a potência, vou chamar de potência solar, né? Dividido por 4 vezes π, com a distância do Sol até a Terra, né? Porque a Terra, ela agora está num ponto do espaço que ela participa de uma esfera. A Terra não, a atmosfera dela, né? Ela está participando de uma esfera de raio 1,5 vezes 10 a 11. Então, 1,5 vezes 10 a 11 ao quadrado. Opa, foi sem querer, galera. Fazendo essa continha aqui, a potência solar vai ser aproximadamente aí 3,845 vezes 10 a 26 watts, que é um valor bem justo, né, galera? Os valores hoje da astronomia chegam bem perto disso. Se você for pegar na Wikipedia aí, está em torno de 4 vezes 10 a 26 watts. Olha essa potência, galera. 10 elevado a 26 joules de energia por segundo é quanto o Sol irradia. Só para você ter uma ideia, a energia que o Sol irradia por um segundo é capaz de alimentar a demanda da Terra por no mínimo um ano. A demanda de todo o planeta por um ano o Sol produz em um segundo, né? Agora, vamos lá, galera. Descoberta a potência solar, com os dados da Terra, a gente vai voltar para o Sol para trabalhar com a lei de Stefan Boltzmann, né? Que nós já vimos, que é a radiância ou intensidade, né? Irradiada, vamos dizer assim, é sigma T a quarta. E aí, quanto que o Sol irradia, galera? Qual é a sua intensidade? Qual é a intensidade da radiação solar? Potência dividido por área, sigma T a quarta. E aí a nossa potência, que nós já vimos aqui em cima, ó. Tá aqui, cadê? Olha lá, vai chegar na mesma fórmula, né? Que a gente tem que encarar o Sol como corpo negro. Então, potência é a sigma T a quarta, né? Agora ficou legal. A potência solar eu já tenho, 3,845. Agora é do Sol, galera. São os dados do Sol, tá? A área da superfície solar. Agora vamos lá, galera. 4π é quadrado, só que é o raio do Sol, hein? 4π, agora vai entrar o raio do Sol, que é a área da superfície solar. Então vai ser 6,96 vezes 10 à oitava. Isso ao quadrado, não é isso? Ai, caramba, não vou ter que afastar aqui, galera. Vezes o sigma, que é 5,67012, vezes 10 a menos 8, vezes T a quarta, né? E a temperatura que nós queremos. Galera, supondo que você faça essa historinha direitinho, vai dar um T a quarta igual a 11,11 vezes 10 a 14. E aí, se você tirar a raiz quarta desse troço, você vai encontrar aproximadamente 577,7,34 kelvins.
Galera, isso aí está bem condizente com os dados cosmológicos, né? Hoje a gente trabalha com 5.780 kelvins para a temperatura média do Sol, tá? Então é assim mais ou menos que a gente estima a temperatura do Sol, né? Pelo menos na superfície. Claro que para dentro aí já chega a bilhões de graus Celsius, né? Por causa das reações de fusão nuclear. Belezinha? Então tá aí. Tá feita a nossa questãozinha número 11. Galera, a 11 e a anterior tem tudo a ver com a nossa parte experimental, aula 2. Vou tentar dar uma luz para vocês aqui, tá? Na 2. Olha o que ele fala aqui, ó. Quando as dimensões de uma fonte luminosa são pequenas, quando comparadas à distância entre essa fonte e um receptor de luz, pode-se considerar que a fonte luminosa é pontual. Galera, então vamos lá. Presta atenção. Do ponto de vista da física, deixa eu botar aqui, ó, parte experimental. Parte experimental. Isso aqui é a nossa aula 2, tá? Do ponto de vista da física, uma fonte para a gente ela é pontual se você conseguir demonstrar que a intensidade irradiada por ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. É justamente isso. Se você não quiser usar Rzinho, pode usar D, não tem problema nenhum, né? Tem autor que usa D aqui, ó. Pode ser Rzinho, pode ser Rzão, tem autor que usa D, Dzinho, Dzão, enfim, tá aqui. Você tem que provar que a intensidade da luz, por exemplo, emitida por aquela fonte, né? Ela varia inversamente com o quadrado da distância. Aquela historinha que a gente já estava conversando, né? À medida que você vai se afastando da fonte, a intensidade vai diminuindo, não a potência dela. Que essa potência não vai se perdendo, o meio não é absorvedor, né? Então a potência distribuída no espaço vai ser sempre a mesma, se conserva por conservação de energia, mas como tem que se distribuir por uma esfera de raio cada vez maior, a intensidade vai caindo, né? Cabe a cada um que vai se distanciando uma fatia menor. Então, se eu conseguir provar que a intensidade é proporcional, eu sei que essa fonte é pontual e é o que ele vai perguntar na questão. Continuando, para verificar os limites de validade da aproximação, mede-se a intensidade da luz em função da distância d entre a fonte e o medidor, mantendo a potência luminosa da fonte fixa. Olha aquilo que eu falei para vocês, né? Potência constante. A partir da tabela de dados abaixo, faça um gráfico do fluxo. Galera, assim, eu olhei outros livros na internet, outros relatórios, eu não concordo muito com essa palavra fluxo, não. Na verdade, o que ele quer é intensidade. Até naquele material que eu mandei para vocês, que está lá no grupo, dos vários que eu tenho também no computador, sempre é uma tabelinha de intensidade por distância. Ele meteu fluxo. O fluxo para a física é potência, porque é joule por segundo, é caloria por segundo, né? Não tem muita lógica. Então, eu interpretei esse fluxo como intensidade. Tudo bem? Então, a partir da tabela de dados abaixo, faça um gráfico do fluxo, ou seja, de intensidade, no eixo Y, considerando no eixo X uma grandeza de distância. Pode ser D, o inverso de D, ou 1 sobre D ao quadrado. A gente vai ter que escolher adequadamente de acordo com o que ele quer. Olha o que ele quer. Que resulta em uma reta linear. Parece uma parada pleonástica isso, né? Mas tudo bem. Que resulta em uma reta linear. Escreva na tabela estes valores. Qual é a lei que descreve esses dados? Indique o valor do coeficiente linear e angular. Claro, a gente vai ter que fazer regressão, né? Eu fiz até no Excel. Verifique se a fonte utilizada pode ser considerada pontual. Galera, é óbvio que isso aí tem a ver, só é olhar a teoria, com esta fórmula aqui. Eu vou até mudar aqui, ó. I é igual a potência dividido por 4π. Vamos botar aqui D ao quadrado. Né? Intensidade é potência dividido por área. E aí, qual foi minha malandragem, galera? Já que ele quer uma reta, eu escrevi isso aqui assim, ó. I é igual a P, que é constante, sobre 4π, que é uma constante, 1 sobre D ao quadrado, que é variável. Aí, vamos lá. Esse carinha aqui vai ser o meu Y, esse carinha aqui vai ser o meu X. Então, como esse cara aqui todo, né, P sobre 4π é uma constante, o que você espera? Uma reta passando pela origem. Y igual a kx, né? É uma função de primeiro grau. Então, o ideal aí para que você tenha uma reta é justamente fazer um gráfico de I, né? Você vai fazer um gráfico aqui de I por o inverso de D ao quadrado. E esperando algo mais ou menos assim, ó, uma retinha passando pela origem.
Baseando-se nisso, eu montei minha tabelinha de o inverso do d ao quadrado, aquela distância ali, não é? Eu fui sempre pegando o inverso do d ao quadrado e montei uma tabelinha bonitinha aqui, e para cada tabelinha eu fui calculando esse k também aqui, ó, essa constantezinha aqui, olha que legal. E quer dizer, meu objetivo era verificar que era constante, né? Então olha como é que ficou, galera. Eu montei uma tabela aqui, deixa eu achar. Ah, tá aqui, galera. Olha lá, a tabelinha que eu montei, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, para cada distância, para cada distanciazinha, eu peguei o inverso de d ao quadrado. Deixa eu pegar aqui um negócio, galera. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, ó. Então, olha só, tá aqui para o 0,5. Quanto que é 0,5 ao quadrado? 0,25. Quanto que é o inverso de 0,25? 4. Olha o 4 aqui aparecendo. Então, eu fiz uma coluna com o inverso de d ao quadrado. Claro que ela tem que ser multiplicada por 10 ao quadrado depois, tá? Tem que ter esse fator aqui, ó. Porque como é o inverso de d ao quadrado, é o inverso de d a menos 1 ao quadrado. d a menos 1 ao quadrado é d a menos... Perdão, galera. 10 a menos 2. Aí o 10 a menos 2 sobe como 10 a 2. Tem que ter esse fator de correção, né? Então, o inverso de d ao quadrado. E aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz na outra coluna intensidade dividido, ó, dividido aqui, ó, pelo inverso de d ao quadrado, tentando correr atrás daquela minha constante, que é P sobre 4π. E realmente deu algo bem parecido com uma constante na última coluna, né? Então, faz isso, galera. Essa terceira coluna aí você faz o inverso de d ao quadrado, né? Então, para cada d que ele te fornecer, você faz o inverso de d ao quadrado. Para cada d que ele te fornecer, você faz o inverso de d ao quadrado. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar essa coluninha aqui, que é de intensidade, e dividir por essa coluninha aqui, ó. E o que vai aparecer aqui? A tua expectativa? Uma constante, que é o P sobre 4π, né? Belezinha? Aí fui fazendo. Realmente essa última coluna chegou bem pertinho, né? 0,49, 0,5, 0,49, ficou na média aí. E aí, galera, o que eu fiz? Joguei no Excel para ele montar a equaçãozinha, que é essa que você está vendo aqui embaixo, ó. Essa aqui que você está vendo aqui embaixo, ó. Ele montou uma equaçãozinha. Notem que o coeficiente linear deu quase zero, né? Um 0,0 alguma coisa, indicando uma reta que quase passa pela origem. E esse coeficiente aqui, ó, ele vai ser, na realidade, o P sobre 4π. Não esqueçam do fator de correção aqui, ó, o 10, ó. Esse 10 aqui você não pode esquecer, não. Por quê? Porque eu estou dividindo esse carinha aqui, que tem um 10 ao cubo, por esse carinha aqui, que tem um 10 ao quadrado. 10 ao cubo por 10 ao quadrado dá 10, né? Então, o P sobre 4π seria 4,955, né? Então, o P sobre 4π não seria 0,49, seria 4,955. Então, a potência da fonte, caso nós quiséssemos calculá-la, não queremos, 4,955 vezes 4π, né? Então, 4 vezes 5, 20, vai dar aproximadamente aí 63 watts, né? Como não tem no mercado isso, deve ser uma lâmpada de 60 watts, a lâmpada desse experimento. Com isso, aliás, peraí, galera, eu fiz no Excel, tá aqui, ó, se eu não me engano tá aqui. Olha aqui no Excel. Botei os dados todinho bonitinho, ó, você tá vendo aqui, ó, olha lá o meu X aqui, ó. Esse X que você tá vendo do lado esquerdo aí, ó, é o meu 1 sobre D ao quadrado. E o Y é justamente a nossa intensidade. Olha lá como é que deu uma retinha bonitinho. Olha de onde eu peguei a equação da reta, ó. Justamente essa equação que você está vendo ali, ó. 0,4955x menos 0,0112, né? O gráfico de intensidade versus inverso da distância ao quadrado. Belezinha? Então, já dá para você responder as perguntas. Olha o que ele pergunta aí, né? Qual que resulta numa reta linear? Você já sabe, é esse aqui, ó, o inverso do d ao quadrado. Escreva na tabela estes valores. Já escrevi na tabela esses valores. Qual é a lei que descreve estes dados? Está aqui, ó, y igual a tal, x, ou se você quiser, i é igual a 0,4955, o inverso de d ao quadrado, né, menos 0,0112. Aí ele pergunta, indique o valor do coeficiente linear, indique o valor do coeficiente angular, tá tudo aí. O coeficiente linear 0,4955, o coeficiente angular 0, aliás, galera, 0,4955 vezes 10, tá? Se você quiser botar bonitinho ali, vezes 10, para ficar correto, né? E ali o coeficiente, o linear também, tá bom? Mesmo esqueminha, não esqueça disso aí não.
Só que o coeficiente linear vezes 10 ao quadrado. Nessas observações tem que ficar esperto, galera. Esse carinha aqui, ó, vai ser vezes 10 ao quadrado, né? Porque para x igual a 0 vai sobrar um y igual a tanto. Então ele é vezes, deixa eu ver, o i, vezes 10, 10, 10. Cadê o i? Y? Não, galera, vezes 10 ao cubo, né? Eu não parei para prestar atenção nisso aqui não, tá? E esse x aqui, que é o inverso de d ao quadrado, é vezes d ao quadrado, ó. Isso aqui é vezes 10 ao quadradinho. Belezinha? Tá certo que aquele cara aqui é vezes 10, é isso mesmo, então vai ser vezes 10 ao quadrado, o x, tá? E esse aqui é vezes 10, então tá certo, 10 vezes 10 ao quadrado, 10 ao cubo, aquele cara em 10 ao cubo. Certinho, galera, mole, tá? Bom, aí indica o valor do coeficiente linear e angular, tá aí, o coeficiente linear é 0,0112 vezes 10 ao cubo watts por metro quadrado, que é a intensidade, né, o nosso y. O coeficiente angular, ele é 4,955. Aí qual a unidade dele, galera, do coeficiente angular? Tá ali, né? Você já sabe o que é o nosso coeficiente angular. É P sobre 4π, esse garoto aqui. Então, é watts, né? Simplesmente watts, tá bom? Bom, ele pergunta, verifique se a fonte utilizada pode ser considerada pontual. Sim, pode ser considerada pontual porque o coeficiente linear tende a 0. E a função tende, então, para uma função de primeiro grau passando pela origem. Quando isso acontece, você nota que a intensidade é diretamente proporcional, porque tem essa constante de proporcionalidade aí, ao inverso do quadrado da distância. Belezinha, galera? Então, isso aqui é só um rascunho, né? Depois eu vou passar limpo direitinho. Espero que você tenha entendido essas unidades aí, tá? De 10 ao quadrado, de 10 ao cubo. Esse cara aqui, claro, né? Ele é fator 10 ao cubo. Então, 10 vezes 10 ao quadrado, 10 ao cubo, né? É isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Não tem mais nenhuma perguntinha dessa parte. Eu não fiz o restante, né? Ao longo da semana aí que eu tenho que fazer outras coisinhas, eu faço a parte experimental da aula 3. E aí a gente troca uma figurinha. Valeu, galera? Espero que todo mundo tenha entendido, tenha ajudado aí quem não conseguiu fazer ou quem está no meio do caminho. É isso, galera. Fique com Deus. Uma boa noite a todos e valeu!